Bom, hoje a gente vai falar sobre dados em painel, né, que é um tipo de dado muito útil, que a gente tem em muitas circunstâncias, em muitas aplicações em economia. E primeiro eu queria começar falando sobre por que, né, onde que os dados em painel vão ser relevantes, e depois a gente vai falar um pouco melhor o que são e como a gente adapta nossos modelos econométricos a dados em painel. Então eu vou começar dando um passo para trás e nos perguntando, bom, por que eu estou preocupado, por que eu gostaria, como que eu gostaria de utilizar e quais são os problemas do ponto de vista estatístico, econométrico que nós temos com os modelos que nós desenvolvemos até então. Né? Então, uma coisa importante, né, um aspecto importante, é que se a gente quer entender a relação entre duas variáveis de uma perspectiva causal, a gente tem que conseguir controlar para todos os possíveis confounders, né, que são todas aquelas variáveis omitidas que existem que estão tanto correlacionadas com a variável que a gente tem interesse e a variável y e o resultado, mas controlar para todas essas variáveis omitidas é, em geral, uma tarefa muito difícil. Né? Então, se a gente voltasse lá naquele exemplo do Dale e Kruger, eles tentaram resolver isso construindo dummies de seleção baseado no padrão de aplicações e aceitações em universidades. Né? Isso ainda nos exige que a gente observe tanto sobre esses indivíduos, que a gente saiba tanto sobre para onde eles aplicaram, para onde eles foram aceitos. É um tipo de dado que, de fato, é muito difícil de obter. Né? Então, em certo sentido, o que está acontecendo aqui é que, porque nós estamos preocupados com confounders, com variáveis omitidas, né? Em particular, a ambição ou habilidade do indivíduo, a gente teve que, para controlar isso, ter acesso a um conjunto de dados tão específico, mas tão particular, que é difícil que isso de fato aconteça de uma maneira mais geral. Né? Sorte para os autores, mas do ponto de vista prático, empírico, a gente ainda precisa fazer mais. Porque, se por um lado isso foi muito útil, porque ajudou eles a criar esse padrão de aplicações e admissões com efeitos fixos no nível do grupo, por outro lado, a gente não vai observar esse tipo de dado muito frequentemente. Né? Então, dados em painel vão oferecer uma alternativa muito útil, porque eles vão permitir que a gente controle para tudo aquilo que é invariante no tempo, que é fixo no nível do indivíduo. Por isso que a gente vai chamar de efeito fixo de indivíduo. Né? Evidentemente, aqui indivíduo pode ser uma unidade, pode ser uma firma, pode ser um país, mas um efeito fixo de indivíduo que vai controlar por tudo aquilo que é fixo no tempo. Por exemplo, habilidade ou ambição, talvez isso seja relativamente fixo no tempo. Ao colocar efeito fixo de indivíduo, a gente vai conseguir controlar por todas as características que são fixas no tempo, o que é uma coisa ultra poderosa do ponto de vista de controlar por efeitos não observados. Né? Então, qual vai ser a mágica aqui? Vai ser que a gente vai exigir que a gente vai compensar isso de alguma maneira pela observação das mesmas unidades ao longo do tempo, e a gente vai incorporar tanto a variação entre indivíduos, que é a variação no cross-section, com a variação nesses indivíduos ao longo do tempo. Né? Então, vamos dizer um pouco, né, já ligando então o que é dado em painel, né, se a gente estivesse no caso do cross-section, a gente observaria, é uma estrutura de dados no qual a gente observa muitos indivíduos em um período de tempo. Né? Assim, muitos indivíduos, países, firmas, etc. E a variação importante aqui vem de comparar os resultados entre indivíduos num período de tempo fixo. No caso de séries de tempo, a gente vai ter um resultado, né, sei lá, digamos o PIB do Brasil ou a inflação, ao longo de um certo período de tempo, de t igual a 1 até t, e a gente vai usar a variação ao longo do tempo. E no dado em painel, vai de fato combinar essas duas características. A gente vai ter muitos indivíduos com vários períodos de tempo, então a gente vai combinar essa variação entre indivíduos ao longo do tempo e
assim, a variação que vai vir fixando um indivíduo ao longo do tempo e a variação entre indivíduos. Então a gente vai usar esses dados em painel, que vai nos ajudar muito de uma maneira que eu vou especificar a partir de agora. Então vamos pensar como é que a gente pode modificar os nossos modelos econométricos para contemplar dados em painel. Bom, a primeira consequência, de certa forma imediata, é que agora a gente vai carregar sempre o subscrito IT, porque agora YT vão ser os resultados de um indivíduo I durante um período T, e a gente vai ter o mesmo do lado direito da regressão. O regressor também, que é o XIT, o indivíduo I no período T, e YT também é o erro, o distúrbio aleatório de um indivíduo em um período do tempo. Ou seja, agora a gente tem que carregar não só o subscrito I, mas também o subscrito T, para denotar que a gente tem essas duas, para nos relembrar, né, que a gente tem essas duas fontes de variação a todo momento do tempo. Né? Então, a gente vai assumir aqui, pelo momento, que a gente consegue observar todos os indivíduos em todos os períodos do tempo. Isso é um caso de um painel balanceado, e a gente vai chamar também um painel não balanceado se os dados de alguns indivíduos não estão disponíveis em alguns períodos do tempo. Isso pode ocorrer, por exemplo, se a gente está rodando regressões entre um painel com um PIB de países ao longo do tempo. Países se você, principalmente para o passado, alguns países vão ter, digamos, PIB para o século, para alguns anos no passado, outros não vão ter. Países diferentes têm uma capacidade diferente de coletar dados, portanto, alguns países podem não ter dados para algumas características em alguns momentos do tempo. Isso também acontece quando a gente está avaliando, por exemplo, empresas. Empresas são criadas e empresas deixam de existir. É uma razão pela qual você pode não ter os resultados de uma empresa em determinado momento do tempo, em particular antes dela ter sido criada ou depois dela ter deixado de existir. São casos de painéis não balanceados. A gente vai assumir que os painéis são balanceados, em parte por uma questão de notação, porque senão a gente teria que carregar uma notação um pouco mais delicada, e em parte também porque se o fato dos dados estarem ausentes não acontecer de uma forma completamente aleatória e não correlacionada com outcomes ou com X, então isso vai inserir outras complexidades que a gente não vai ver nesse momento. Então a gente pode pensar o seguinte: ou a gente está com dados não balanceados, a gente está com os dados balanceados ou não balanceados de tal forma que os dados faltantes são completamente aleatórios, não seguem nenhuma correlação com nenhuma das variáveis que estão incluídas. Então, senão a gente vai inserir um elemento de seleção que a gente vai deixar de lado por esse momento. Bom, vamos voltar àquela intuição, só para fazer a intuição do Dale e Kruger. Quão provável é que a covariância entre YT e XT seja zero, naquele caso. Bom, aqui pouco muda em relação à intuição que a gente já tinha desenvolvido. Naquele caso era XT é igual a 1 se o indivíduo foi para a universidade privada, aí a história permanece muito, muito similar. Quer dizer, os alunos que foram para uma escola privada, eles podem, digamos, ter uma habilidade maior, a habilidade está no erro, não está modelado, então dificilmente o YT, a covariância do YT e o XT é zero. Em outras palavras, a habilidade é um confounder, é uma variável omitida, porque ela é potencialmente correlacionada com a escolha da universidade e earnings futuro. Então, o que isso pode estar fazendo? Bom, pode ser que todo o efeito percebido de private, de universidade privada, esteja sendo só carregado por uma história de seleção, que é indivíduos com determinadas características acabam indo para essas universidades, e são essas características que, por sua vez, levam a earnings maiores no futuro. Pode ser, e de fato a evidência que a gente coletou no Dale e Kruger parece apontar para esse sentido, inclusive.
Mas, bom, até agora a existência de dados em painel não teria nos ajudado, não teria criado absolutamente nada novo na nossa econometria. Né? Agora vem a mudança, de fato, o que isso traz para a gente. Né? Então, digamos que a habilidade seja algo constante ao longo do tempo, então eu vou representar ela como AI e não AIT, porque, afinal de contas, a variação ao longo do tempo em habilidade não é algo particularmente relevante nesse caso. Bom, habilidade é algo que varia entre indivíduos, mas não varia no tempo para um dado indivíduo, e por isso eu vou chamar ele de um efeito fixo de indivíduo. E para ser preciso, eu vou dizer então que eu vou separar esse componente de habilidade do termo do erro, e vou dizer que o termo do erro ele tem tanto o componente da habilidade, que para mim é não observado, digamos, é algo aleatório, mas ele é não observado para mim, um termo completamente idiosincrático, esse sim, que varia nos níveis I e T. Então eu vou dizer que o modelo anterior, em vez de y e t, beta x e t, mais epsilon e t, eu vou decompor esse epsilon e t em a e t e AI, e u e t. E vou dizer que todos os componentes de habilidade estão capturados aqui por esse AI. Ok. O que isso vai nos permitir? Né? Vamos olhar um pouco aqui. Para de fato assim, como é que a gente visualiza a estrutura dos dados e o que a gente estava fazendo, tanto naquele exemplo do Dunning-Kruger e agora o que a gente pode fazer quando a gente tem dados em painel. Na especificação do Dunning-Kruger, a gente tinha uma versão estilizada, vamos olhar primeiro para a versão estilizada, com 9 estudantes, grupos A e D, e a gente estava usando a variação de escolha de universidade privada somente nos grupos A e B. Se lembra que os grupos C e D não tinham variação, então a gente excluiu. No fundo, a gente olhou só para a variação entre esses 5 indivíduos. Quer dizer, a gente tinha indivíduos 1, 2 e 3 no grupo A, indivíduos 4 e 5 no grupo B, apenas um período de tempo, né, eram os salários em 95, os salários individuais, Y1, 2, 3, 4 e 5, os regressores, que eram 0 ou 1, para indicar se o indivíduo I tinha ido para a universidade privada, e um indicador do grupo A. Né? Então, o que a gente rodava aqui? A gente rodava, de fato, essa regressão, onde a gente tinha uma constante, um beta para o regressor P, que era o coeficiente de interesse, e essa dummy para o grupo A, quer dizer, esse efeito fixo para o grupo A, são maneiras equivalentes de dizer, né? Uma dummy para o grupo A, um efeito fixo de grupo, e que aqui nos ajudava a controlar por esse aspecto de seleção. Quando a gente passou, essa era a versão estilizada do Dunning-Kruger, quando a gente passou para a especificação completa, então a gente olhou para, não só, agora tinha grupo A e B, mas a gente tinha 153 grupos e a gente tinha um efeito fixo para cada grupo. Então, essencialmente, o que a gente está rodando? A especificação completa é um YI, que está sendo explicado por uma constante, o PI, que é o regressor, né, é igual a 1 se o indivíduo foi para a universidade privada e 0 caso contrário, e o indicador de grupo, que é essencialmente uma dummy para cada grupo. Né? Então, o indivíduo, aqui é um exemplo fictício, digamos que indivíduos 1 e 2 estivessem no grupo 1, dado o padrão de aplicações e aceites aplicações e aceites que eles tiveram, digamos que eles fossem muito similares, fossem iguais, então estão no grupo 1, eles ganham uma dummy de grupo 1, indivíduos 3, 4 e 5 estão no grupo 2, então eles ganham uma dummy de grupo 2, indivíduos 6 e 7 estão no grupo 3, eles ganham uma dummy para o grupo 3. Então, se a gente olhasse de alguma maneira os dados no Excel, numa tabela, a gente veria eles dessa maneira. A gente está rodando uma regressão explicando o resultado, o salário 95, pelo regressor e todo esse conjunto de dummies, que seriam 153 dummies. De novo, aqui nesse caso é no cross-section, então tudo é só um período do tempo. Agora, digamos que a gente tivesse nessa mesma especificação
um efeito fixo para cada indivíduo em vez de cada grupo. Então a gente tem indivíduo 1, 2, 3, 4, 5. Agora, em vez de ter um indicador para o grupo, a gente tem um indicador para cada indivíduo. Bom, se por um lado isso nos ajudaria, isso controlaria para a ambição, porque a gente tem um indicador para cada indivíduo, então a gente está capturando essa diferença entre indivíduos. Por outro lado, essa é uma regressão que a gente nunca vai de fato poder rodar. Por quê? Porque como a gente tem uma constante para cada indivíduo, essa constante vai ter o resultado sempre aí, que vai ser igual a YI, porque essa constante vai exatamente sempre capturar o efeito no outcome. É como se eu dissesse, olha, eu tenho uma... o efeito fixo do indivíduo aqui vai capturar? Bom, vai capturar... o que ele vai capturar? Ele vai capturar que é uma constante para cada indivíduo diferente, mas como a gente só observa um resultado por indivíduo, essa constante vai ser só o outcome daquele indivíduo, porque vai ser isso que vai minimizar os erros quadráticos, os erros quadráticos médios. Bom, que a gente vai... Bom, então essa regressão não seria factível de rodar. Mas se em cima dela a gente adiciona tempo, o que eu tenho agora? Agora eu tenho indivíduo 1 e seguido em 2 períodos do tempo. Até agora eu tenho indivíduo 2 em 2 períodos do tempo, 3 em 2 períodos do tempo, 4, etc. Esse é um painel balanceado. Então agora a gente tem que carregar não só o indicador do indivíduo, mas o indicador do tempo. E agora os outcomes, eles também têm esse aspecto temporal. A gente pode inserir uma constante para cada indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente acredita, essa é uma hipótese, mas se a gente acredita que a habilidade é algo constante no tempo, então o efeito fixo do indivíduo 1 vai estar capturando esse efeito de habilidade para o indivíduo 1. E o efeito fixo para o indivíduo 2 vai estar capturando para o indivíduo 2, para o 3, etc. Então, o que a gente vai estar... a gente resume isso tudo dizendo, eu vou colocar efeito fixo de indivíduo, que são esses, a gente vai denotar isso por esse AI, porque isso, em teoria, controlaria para tudo mais que é constante ao longo do tempo. Então, isso pode ser, isso na prática, é um utensílio muito poderoso para a nossa identificação, para os nossos modelos econométricos. Como eu disse, isso vai nos ajudar a controlar para todos os confounders que sejam invariantes no tempo. É realmente um mecanismo muito poderoso, muito útil. E o fato que a gente tem variação no nível do indivíduo também nos permite, que a gente tem um efeito fixo no nível do indivíduo, também nos permite deixar de lado os efeitos fixos no nível do grupo. Porque o efeito fixo no nível do grupo vai ser menos preciso do que um efeito fixo no nível do indivíduo. Então, a gente pode deixar de lado, isso já vai estar de fato controlado, vai ser uma especificação nesse sentido mais precisa, a gente também fala mais demandante, porque a gente está usando efeitos fixos ainda mais, a gente está usando uma fonte de variação ainda mais fina do que só a variação entre grupos, mas a gente está usando uma variação mais controlada pelos efeitos fixos de indivíduos. Ok, então o que eu queria ver é o seguinte, como é que a gente vai adaptar o nosso estimador de mínimos quadrados para esse caso? E o que a introdução do efeito fixo realmente faz com a nossa estimação? Aqui eu já tinha dito que, enfim, de fato a gente vai começar a trabalhar em torno desse modelo, que é o efeito, que é o modelo, que é basicamente um modelo de cross-section, mas com subscritos para T, e denotando essa variação dupla agora, variação tanto no cross-section quanto no tempo. E eu queria começar a construir em torno dessa especificação
Agora, por enquanto, sem o efeito fixo, eu vou adicionar o efeito fixo para a gente comparar o que acontece com e sem efeito fixo, mas eu vou começar a criar em torno dessa estimação do cross-section, dessa estimação do modelo em painel, que é muito similar à do cross-section, com a única diferença que a gente tem os subscritos também para T. Né? Então, o que seria os mínimos quadrados nesse caso? Bom, eles, mínimos quadrados ordinários aqui, eles solucionaria de novo, minimizaria o quadrado do erro. Né? O que é o quadrado do erro? É y e t menos a constante menos beta x e t ao quadrado. E agora a gente tem que considerar que a gente tem duas fontes de variação no nível do indivíduo e no nível do tempo, por isso a gente tem essa soma dupla, somando todos os erros quadráticos. Né? Então o nosso beta chapéu minimizaria essa soma quadrática. Né? E se a gente fosse refazer, então, as condições de primeira ordem, que nem a gente falou na primeira aula, isso é um problema de otimização, essencialmente, né? Então a gente vai tirar condições de primeira ordem, derivar igual a zero, a gente encontra que a derivada com respeito a alfa vai ser só o menos na frente, né? Porque, bom, pela regra da cadeia a gente ganha a derivada do que está dentro é menos 1, e a derivada com respeito a beta, né? Então a derivada do que está dentro aqui com respeito a beta vai ser x e t. A gente ganha esse 2 na frente, de fato aqui a gente também ganharia o 2, mas não faz muita diferença, porque como a gente está igualando a zero, a gente pode dividir tudo por 2 dos dois lados, e na verdade eliminar, também multiplicar por menos 1 para que a gente tenha uma expressão um pouco mais concisa. E a gente vai trabalhar em torno dessas duas condições. Né? Como agora a gente derivou igualou a zero, a gente coloca o chapéu, denotando que isso já é o resultado otimizado, e nosso papel agora é então explicitar o que é alfa e o que é beta, de uma maneira que a gente pelo menos tente colocar alfa e beta do lado esquerdo ser igual a uma combinação de dados do lado direito. Né? Que isso nos dá então uma fórmula para calcular os coeficientes mínimos quadrados ordinários, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Então, se a gente olhar primeiro para a primeira condição, né, já tirando menos, porque a gente pode dividir por menos 1 dos dois lados, bom, o alfa não varia nem com i nem com t, então a soma deles vai ser n vezes t alfa chapéu, que vai para o outro lado, a gente ganha a soma dupla de y e t, menos beta chapéu e t. Né? De outra forma, o alfa é a média, né, de y e t menos beta chapéu e t. O que é essa média? Vai ser, bom, a média de y e t, eu vou só denotar como y barra menos beta chapéu x barra. Então isso nos dá uma maneira simples de entender o que é esse constante. Né? A constante é a média de y menos beta chapéu, a média de x, que então a gente vai utilizar e vai substituir na condição de primeira ordem para beta. Então, na condição de primeira ordem para beta, a gente tinha esse alfa chapéu, agora a gente pode substituir por y barra menos beta chapéu x barra. Bom, a gente pode manipular um pouco essa expressão e dizer, agora a gente vai ter y e t menos y barra menos beta chapéu x e t menos x barra vezes x e t, só separando o que está dentro desse parênteses, o que nos dá, então, uma expressão na qual a gente pode separar toda a variação que vem de y da variação que vem de x, e lembrando que isso é uma condição de primeira ordem, então isso é igual a zero. Ou seja, se eu coloco esse beta chapéu com todo esse somatório para o lado direito e divido tudo pela soma de i e soma de t, x e t menos x barra x e t, eu tenho essa expressão para beta chapéu. Convido vocês a refazerem essa derivação passo a passo para ter certeza que a mecânica da derivação tá bem compreendida, e qualquer coisa a gente fala nas mentorias. Bom, esse estimador de OLS ele parece familiar, mas ele ainda não é inteiramente familiar. Né? Porque se eu extrapolasse o que a gente aprendeu para o dado em cross-section para o dado em painel,
a gente encontraria que o estimador de OLS é a covariância dividido pela variância, né? Covariância de y e x dividido pela variância de x. Aqui a gente não tem exatamente a covariância, nem exatamente a variância, mas a gente vai trabalhar para mostrar que, de fato, essas expressões são exatamente iguais à covariância dividido pela variância, né? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, se a gente nota que a soma dupla de y e t menos y barra vezes x e t, ela é exatamente igual à soma dupla de yt menos y barra, x e t menos x barra. Isso aqui vai ser exatamente a base em cima da qual a gente vai construir a covariância. Por que isso é verdade? Isso não é imediato. Por que isso é verdade? Bom, isso acontece porque... qual a diferença entre essas duas expressões? A diferença entre essas duas expressões vai ser a soma de... essa parte que aparece aqui, que vai ser a soma de dupla de yt menos y barra vezes x barra, que é exatamente o que eu escrevi aqui embaixo, né? Então essa soma vai ser... x barra vai para frente, porque não depende de y e t, e isso vão ser essencialmente desvios da média, né? As somas dos desvios da média de yt com respeito à média em si próprio, que são exatamente igual a zero. Ou seja, quando a gente colocou esse menos x barra, essas duas expressões são exatamente equivalentes, mas essa segunda expressão ela é um pouco mais familiar para mim, porque eu entendo ela como sendo algo muito perto de uma covariância, né? Em particular, vamos explicitar isso, fazendo o mesmo truque, entre aspas, para o x e t menos x barra vezes x e t, a gente vai encontrar as somas dos desvios quadráticos da média, né? Ou seja, a gente pode, o beta chapéu, que antes era y e t menos y barra vezes x e t menos x barra vezes x e t, agora a gente ganha esse menos x barra e menos x barra, e se a gente divide em cima e embaixo da fração por 1 sobre nt, a gente vai ter então a expressão que nos é muito familiar, que é em cima a covariância e embaixo a variância, né? Em cima a covariância entre y e t e x e t. Ou seja, a gente tem a covariância dividido pela variância. Ok. E se a gente olhasse, então, será que o beta chapéu é consistente para beta? A gente faria uma derivação muito parecida do que a gente fez antes, no caso cross-section. A gente faria a derivação onde, bom, a gente substituiria o yt pelo modelo verdadeiro. Esse modelo verdadeiro é alfa mais beta xi mais epsilon e t. A gente simplifica isso, o beta chapéu é igual ao beta verdadeiro mais a covariância entre epsilon e t e x e t, dividido pela variância. Isso vai ser igual a beta, desde que a covariância entre epsilon e t, x e t seja zero, o que não é muito provável, por exemplo, em muitos casos, por exemplo, no caso do Dunning-Kruger, porque aqui dentro desse epsilon e t temos a ambição, e a ambição é correlacionada com a escolha de privado e público, e essa escolha de privado e público é o x e t. Ou seja, fizemos um caminho relativamente longo para dizer o seguinte, para dizer que até agora o fato que a gente tem variação tanto entre indivíduos e ao longo do tempo não substancialmente mudou a nossa intuição com relação ao caso no cross-section. É verdade que mais dado foi bom, mas foi bom para, enfim, eficiência, os estimadores vão ter uma variância menor, etc. Mas do ponto de vista da estimação consistente do beta, não nos trouxe algo muito mais substancial. E agora vem o pulo do gato. Vem o pulo do gato. Agora, se a gente pensa no modelo com efeito fixo, o aspecto aqui impressionante é que, mesmo que eu não observe o AI, mesmo que eu não observe a ambição, mesmo que eu não observe características fixas ao longo do tempo no nível da firma ou do país, eu ainda assim posso controlar por ele, eu posso eliminar ele do meu método econométrico. Como que eu faço isso? Primeiro vamos definir o seguinte, eu vou definir a média, não a média entre indivíduos e não a média entre indivíduos e tempo,
mas eu vou definir a média para um determinado indivíduo ao longo do tempo, né? Então essa vai ser a minha média do indivíduo I, do país I, ao longo do tempo. E eu vou denotar isso como y barra I e um pontinho. Por que esse pontinho? Para me lembrar que eu estou tomando a média ao longo do tempo, portanto eu substituí o subscrito t por um pontinho, e eu chamo isso y barra I. De acordo com o próprio modelo, a média para o indivíduo I, dos outcomes do indivíduo I ao longo do tempo, vai ser igual a o beta, a média do x ao longo do tempo, a média do AI ao longo do tempo, da habilidade ao longo do tempo, mas se lembra que a média da habilidade é algo constante no tempo, o AI é algo constante no tempo, então a média de algo constante no tempo é só ela própria, portanto, só vou escrever como AI, e a média do distúrbio ao longo do tempo, né? Então, isso vai me dar uma expressão na qual eu posso, se eu subtrair dos dois lados do modelo original, eu vou ter o YIT menos a sua própria média, né? O resultado do indivíduo I ao longo do tempo menos subtraído da média daquele indivíduo ao longo do tempo, é igual ao beta subtraído da média do X para aquele indivíduo, mais o AI, que está aqui nesse modelo, menos o AI, que veio dessa subtração, e o IT menos o barra. Bom, o que aconteceu aqui? O AI cancela com o AI, né? Ou seja, quando a gente tomou o efeito fixo, quando a gente, se o modelo tem um efeito fixo, mas a gente, antes de estimar, a gente tira a média ao longo do tempo e subtrai do modelo anterior, a gente vai eliminar o efeito fixo do indivíduo. Isso é algo muito poderoso, porque, embora o efeito fixo seja algo não observável, ainda assim a gente está conseguindo controlar. Ainda assim a gente está conseguindo evitar vieses de variáveis omitidas. A gente está sendo capaz de evitar confounders. Isso é ultra poderoso do ponto de vista prático, e isso vem sob duas hipóteses. Uma é que a gente consegue observar indivíduos ao longo do tempo, e segundo, que todas essas características não observáveis, que podem ser variáveis omitidas, são constantes ao longo do tempo, o que pode ser mais ou menos verdade, dependendo do caso empírico. Bom, então essa é a força desse tipo de modelo, desse tipo de análise, né? A gente consegue, de fato, eliminar os efeitos fixos ao subtrair uma média do indivíduo ao longo do tempo. O que isso sugere? Que a gente rodaria uns mínimos quadrados ordinários depois de extrair a média ao longo do tempo. Então, se eu escrevesse a diferença entre yt e y barra como um yit tio, mesma coisa para x e a mesma coisa para o it, eu poderia então refazer toda aquela derivação só com essa variação específica, né, que é a variação de um indivíduo ao longo do tempo, extraindo daí a variação entre indivíduos, porque eu estou extraindo o que é o y barra, e eu teria então como um beta-chapéu com efeitos fixos, no modelo de efeitos fixos, como a covariância entre YIT tio, XIT tio e a variância de XIT tio. Né? Então, o que a gente precisa agora para mostrar que os meus estimadores são consistentes? Bom, se eu substituo o YIT tio pelo modelo, eu tenho... Aqui eu acabei de reparar um typo aqui, isso aqui vai ser a covariância entre UIT tio e XIT. Então isso vai ser a covariância entre UIT tio e XIT dividido pela variância de XIT. Agora a hipótese de identificação é que todos os confounders que mudam com o tempo são não correlacionados com a decisão de tomar de ir ou não para uma universidade privada. Ou seja,
Isso é diferente do que tinha antes, porque antes a gente tinha que todas as variáveis omitidas são não correlacionadas com a decisão de ir para a universidade privada. Agora, a gente só precisa se preocupar com aquelas variáveis que mudam no tempo, porque as variáveis que não mudam no tempo estão sendo controladas pelo efeito fixo. Isso é algo muito importante, né? Então, o que isso permite, então, como é que a gente vai de fato, qual é o próximo passo aqui, né? Como é que a gente vai de fato implementar, né, essa regressão, quando a gente roda lá, abre no nosso R e no nosso procedimento lá, e como é que a gente vai implementar isso? Eu poderia implementar isso de duas maneiras, né? Primeiro, eu poderia adicionar dummies como os controles, né? Uma dummy para cada indivíduo, e estimar esse modelo inteiro. Ou eu poderia fazer exatamente como eu estava sugerindo aqui, que é subtrair as diferenças, né? Calcular a média do indivíduo ao longo do tempo, subtrair e rodar mínimos quadrados nesses dados modificados. Eu não vou mostrar aqui, mas essas duas características essas duas maneiras de rodar são inteiramente equivalentes. Mas a gente faz, em geral, a segunda, já tá tudo implementado nos códigos, tá? Então não é que mecanicamente a gente precisa implementar isso, mas os pacotes computacionais já fazem isso automaticamente para vocês. Mas a gente, em geral, vai fazer isso por causa de ganhos computacionais. Primeiro subtrair a diferença e depois rodar o OLS sobre os dados modificados, mas não é que a gente mesmo precisa fazer isso. Nossos pacotes computacionais já fazem isso pela gente, mas ainda assim é importante que a gente saiba o que os pacotes estão implementando. Bom, só para reforçar que os efeitos fixos são relevantes aqui somente se a gente tem mais de 2 períodos no tempo. Com menos períodos a gente não vai poder fazer efeitos fixos de indivíduo, né? A gente pode fazer em outros níveis, mas não efeitos fixos de indivíduo. E o que é importante também reconhecer é que, embora a gente tenha motivado essa discussão através de habilidade no termo AI, ele não só vai capturar habilidade, mas tudo que é fixo no tempo. E pode ser que capture educação dos pais, ou background, nacionalidade, etc, etc. Enfim, então, de novo, esse é um utensílio muito relevante, assim, que vem junto quando a gente consegue ter dados em painel, a gente consegue fazer bastante mais, em parte porque a gente tem a possibilidade de implementar coisas como efeitos fixos. Então, bom, efeitos fixos de indivíduo. A gente poderia pensar também em efeitos de tempo, né? Porque agora a gente tem muitos indivíduos ao longo do tempo, ao longo de vários períodos de tempo. Principalmente se a gente pensa em regressões em macro, a gente facilmente pode pensar em choques, que são choques comuns a todos os indivíduos que acontecem em determinados momentos do tempo, né? Assim, um grande choque comum recente é, obviamente, a própria pandemia, né? Que era comum entre todos os indivíduos, mas ela varia ao longo do tempo. Tem, enfim, momentos onde ela é mais forte, menos, infelizmente, ou enfim, tem uma certa melhora, mas são choques diferentes ao longo do tempo, né? Isso também pode ser importante porque, digamos, alguns indivíduos podem estar mais ou menos propensos a terem educação privada quando a economia está ruim, o que também tem efeito sobre os salários futuros, né? Então, porque o salário futuro também pode depender do momento de inserção no mercado de trabalho. Então, a gente pode pensar que esses choques são relevantes, então a gente quer extrair daí tudo que é um choque que varia ao longo do tempo, e a gente pode refazer todas as contas, incluindo efeitos fixos de tempo. Quero dizer, definir as médias entre indivíduos num dado período do tempo, né? Então, quer dizer, a média, agora o pontinho está no I, porque eu estou tomando a média entre indivíduos I para todos os períodos de tempo.
tanto para y, x e o resíduo, a gente pode tomar a média desse, né? Então, se a gente fizesse exatamente como a gente fez antes para o efeito fixo de indivíduo, a gente pode tomar a média para esse modelo para encontrar o efeito fixo, o correspondente que usa só variação no tempo, e subtrair de volta, de tal forma que se a gente rodasse o modelo original do YI, retirando do YI a média dos outcomes de todos os indivíduos em um determinado momento do tempo, e fizesse o mesmo do lado direito da regressão, né, que é subtraindo a média do X, a média tomada entre indivíduos em um determinado momento do tempo, a gente também cancelaria aqui esses efeitos fixos de tempo, embora ele possa estar capturando 1000 choques diferentes, desde que esses choques sejam constantes entre indivíduos e variem no tempo, a gente vai conseguir eliminar ele dessa forma. E a gente pode claramente também pensar na combinação dos dois modelos, das duas características, né? Introduzir tanto o efeito fixo de indivíduo como o efeito fixo de tempo, e isso a gente vai fazer de uma maneira bastante frequente nos nossos modelos econométricos. Então, a gente com isso vai remover dos nossos dados a variação que é tanto constante ao longo do tempo para um dado indivíduo, como a variação que é constante entre indivíduos para um dado período de tempo, que a gente também pode se referir como choques comuns. Isso é muito poderoso porque a gente está afinando aqui a fonte da variação só para ficar com a fonte da variação que de fato nos interessa para que a gente, no fim das contas, estime um beta que não seja um beta viesado, né? Seja um beta consistente. A gente poderia refazer exatamente essa conta, né? A conta que a gente fez anteriormente, agora definindo então quantidades que retiram, né? O y que retira a variação do y barra i ponto e o y barra ponto t, né? Retira a variação da média daquele indivíduo ao longo do tempo, e a média que é a média dos outcomes para todos os indivíduos em um determinado momento do tempo, tanto para y, para x e para u. E refazer, eu convido vocês a fazerem essa derivação só para praticar, para entender o que a gente está fazendo quando a gente roda esse tipo de modelo, mas a gente encontraria aqui, no fim das contas, um beta-chapéu, que é a covariância já limpa, a covariância entre y e t, dois pontos, que é definido como esse y e t limpo dos efeitos fixos da média ao longo do tempo do i e a média para um determinado tempo entre todos os indivíduos. A mesma coisa para o x, então a gente encontraria que a covariância entre y, dois pontos, e x, dois pontos, dividido pela variância do x, dois pontos, ou seja, é um beta-chapéu que se nutre dessa maneira de variações, não da variação total entre todos os indivíduos e todos os períodos de tempo, mas retirando daí tudo que é constante para um determinado indivíduo e todo aquele choque que tem um efeito constante entre indivíduos, que é um passo muito importante, além do que a gente já tinha feito. Vocês vão ver também, vocês podem ver, pode ser que em algum momento na literatura vocês encontrem esse termo de efeitos aleatórios, né? O que são os efeitos aleatórios? Os efeitos aleatórios aqui a gente se refere a um modelo que na verdade é em essência muito similar. É um y e t, que é x e t beta mais ci mais u e t, só que em vez de tomar o ci, né, que seria no caso habilidade, que antes a gente tinha falado como AI, que é algo constante no nível do indivíduo, como algo que a gente gostaria de eliminar da nossa regressão, porque ela pode ser um confounder, né? Ele pode ser um viés de variáveis omitidas. O pensamento, quando a gente pensa em random effects, é que o CI é só um termo completamente aleatório, não correlacionado com x e t, portanto a nossa intuição que a gente tinha desenvolvido como habilidade não se encaixa aqui, porque necessariamente nessa intuição há uma correlação com x e t, né? E essa é a diferença principal, né? Só para deixar claro, né? A diferença do random effects para o fixed effects é que no caso do fixed effects, o CI pode ser correlacionado com x e t, no random effects não pode ser correlacionado com x e t.
E o ganho aqui que aparece quando a gente pensa dessa maneira é que, ao reconhecer que existem choques ao nível do indivíduo, a gente pode pensar em ganhos de eficiência nos nossos estimadores, que é algo que eu não vou ter, infelizmente, não vou ter aqui muito tempo para comentar. Mas, enfim, acho que a diferença fundamental é que, nesse caso dos efeitos fixos e efeitos aleatórios, é que a diferença é que o x e t, ele no caso dos efeitos fixos, ele pode ser correlacionado com CI, e no caso do efeito aleatório, ele não pode, mas ele ainda assim tem consequências para a estimação da variância, e ele tem ganhos de eficiência também. Bom, por fim, eu queria só aqui repetir um pouco algo que veio da aula anterior, e eu queria que a próxima mentoria fosse, de fato, guiada por vocês. Eu queria que vocês baixassem dados da penagem contínua. Para ver como fazer isso, vocês podem olhar os códigos em R que estão disponíveis. Tem um pacote, inclusive, no R que já baixa os dados da penagem contínua, então deixa esse processo muito alinhado. Eu queria que vocês construíssem um modelo que pode no início ser um modelo preditivo, mas eu gostaria que vocês usassem efeitos fixos para tornar esse modelo preditivo em um modelo causal que detecte o efeito de educação sobre salários, né, que chegue mais perto de um modelo causal, né, ele pode ainda assim ter hipóteses, ter certas limitações, isso é natural, desde que a gente esteja ciente de quais são essas limitações, mas que ao usar efeitos fixos, a gente consiga chegar mais perto de uma estimação do efeito causal da educação sobre salário, e com isso a gente está exercitando o nosso poder, não só de manipular dados, mas a gente está exercitando nossa teoria por trás desses modelos econométricos, assim como a gente está juntando isso ao nosso conhecimento empírico dessas questões particulares. E eu espero que esse exercício de colocar a mão nos dados e pensar a econometria junto com os dados e junto com a implementação das regressões ajude a tornar todo esse material, de certa forma, operacional, né? Então, nos falamos na quinta-feira, só para dar um update aqui de onde a gente está. A gente já fez a introdução, a gente já falou sobre o problema preditivo, a gente já falou sobre a introdução do problema contrafactual, colocamos a notação, falamos de regressão, matching, dados em painel, efeitos fixos, e na próxima aula a gente vai falar sobre diferenças e regression discontinuity designs. Ok? Então vejo vocês na quinta-feira. Tchau, tchau.